Respire fundo e perceba o ritmo suave do seu coração, como se ele guardasse um eco distante de algo que ainda não se revelou por completo. Talvez você já tenha buscado respostas em livros, em mantras, em práticas que pareciam promissoras, e, ainda assim, sinta um vazio discreto que insiste em permanecer. Não é falha sua, é o convite para olhar mais de perto para sua consciência, para alinhar cada pulsar com a sabedoria que habita em você. Você não está fragmentado, está em processo de reintegração. Você não está sozinho, pois o universo acolhe cada batida do seu ser. Bruce Lipton nos mostra, em A Biologia da Crença, que nossas emoções escrevem no DNA histórias de cura ou de resistência, ativando ou silenciando genes conforme o tom que vibramos por dentro. E Joe Dispenza nos convida a transcender o otimismo superficial, ensinando que o verdadeiro alinhamento surge quando ajustamos nosso estado cerebral ao campo eletromagnético que irradiamos. Imagine sua mente como um templo. Não basta acender velas na entrada se as colunas internas estão desalinhadas. Nas próximas etapas, vamos unir epigenética, neurociência emocional e metáforas vivas para criar um caminho de transformação concreta. Cada insight será um reflexo da sua força interior. Cada prática, um gesto compassivo de autorrespeito. Permita-se mergulhar neste processo, pois, quando você alinha sua consciência, tudo muda. Você conhece aquela sensação de girar em círculos, como se seus dias fossem uma repetição interminável das mesmas tentativas? Mesmo depois de aplicar técnicas de atração, surge um desconforto que não se dissipa, uma dor vibracional que parece sussurrar: ainda não é isso. Esse incômodo nasce quando tentamos contornar o núcleo da questão com atitudes superficiais, acreditando que basta acenar positividade para que o universo responda. Mas a mente, alimentada por padrões cristalizados, mantém apertado o freio de estacionamento emocional, impedindo qualquer decolagem verdadeira. Por trás desse movimento automático, o sistema límbico governa as respostas que Lipton chama de programação celular. São reações automáticas, antigas e inconscientes, que insistem em manter os velhos enredos. Não é falta de força de vontade, mas resultado de circuitos neurais gravados ao longo de anos. Quando aceitamos essa dimensão, sem culpa, sem julgamento, nossa percepção se abre para um caminho de transformação genuína. Sinta agora a profundidade da sua respiração. Deixe que cada inspiração penetre no seu centro e que cada expiração leve embora uma partícula de tensão. Inspire contando mentalmente até 4, segure o som do silêncio por 2 tempos, expire suavemente em 4 e permita um breve repouso de 2 tempos antes de um novo ciclo. Nesse ritmo contínuo, um espaço surge entre estímulo e resposta, e é ali que reside a possibilidade de reprogramar o sistema nervoso. Imagine um avião prestes a decolar, com o poderoso motor pronto para elevar-se, mas parado porque o freio permanece acionado. Assim somos nós quando insistimos em agir apenas no nível consciente, sem liberar o mecanismo interno. Ao criar esse intervalo de presença plena na respiração, você alinha gradualmente as engrenagens invisíveis que sustentam sua energia vital, e, então, a decolagem deixa de ser um sonho distante. Há um desconforto silencioso que poucos notam, quando você tenta visualizar suas metas, mas não consegue evocar a emoção de já tê-las alcançado. Essa frustração oculta corrói a confiança, pois a imagem mental existe, mas o sentimento não lhe dá vida. Sem a centelha emocional, os desejos permanecem em potencial, como sementes lançadas em solo seco, sem a umidade que gera brotos. O campo quântico, tão celebrado por Joe Dispenza, não é sobre mágica ou um poder etéreo distante, mas sobre um vasto oceano de probabilidades que responde às ondas do seu cérebro. Cada pensamento gera pulsos eletromagnéticos que navegam nesse mar de possibilidades, atraindo aquilo em que você verdadeiramente vibra. Quando subestimamos esse diálogo sutil, repetimos o ritual mental sem perceber que falta um ingrediente essencial: o sentir profundo. Aquela virada acontece no instante em que seu coração e seu cérebro dançam em perfeita coerência, criando um pulsar eletromagnético capaz de alinhar sua realidade interna com as circunstâncias externas. É nesse pulso combinado que as portas do campo quântico se abrem para o que você escolheu sentir, não apenas pensar. A partir desse momento, a atração deixa de ser um ato de mera esperança e se torna um passo firme em direção ao real. Em 5 etapas simples, você pode cultivar essa união entre coração e mente. Encontre um lugar tranquilo, respire consciente, percebendo cada sopro, visualize e carregue a imagem de seu desejo com todos os sentidos. Mergulhe na emoção como se já fosse real, e agradeça como se já estivesse vivendo aquilo agora. Essa prática, realizada com atenção e intenção, estreita a sincronia entre batida cardíaca e ondas cerebrais.
Pense em um rádio antigo que só capta a estação perfeita quando giramos o dial com cuidado. Um mero movimento de meia volta pode fazer toda a diferença entre estática e melodia. Assim é nossa consciência quando ajustamos esse dial interno, de estática dispersa para a sintonia exata da realidade que desejamos manifestar. Há um bloqueio que se esconde atrás dos nossos maiores sonhos, o medo de sucesso camuflado em crenças de não merecimento. Mesmo diante de oportunidades claras, surge um impulso silencioso que sabota cada passo adiante. A amígdala dispara sinais de alerta, enquanto o córtex pré-frontal tenta racionalizar: não é hora, não sou capaz, não mereço. Assim, a autossabotagem se apresenta como salvaguarda emocional, não como falha moral. Quando entendemos esse mecanismo ancestral, deixamos de lutar contra nós mesmos e podemos acolher com compaixão as partes que temem a mudança. O journaling emerge como espelho da mente inconsciente. Ao escrever sem filtros, pensamentos autolimitantes revelam-se como trilhas escondidas em um labirinto mental. Nesse espaço de papel, cada crença antiga ganha forma e pode ser gentilmente transformada. A técnica de reescrita epigenética, inspirada em Bruce Lipton, oferece um novo enredo. Ao registrar um velho padrão e, em seguida, desenhar sua versão ampliada pelo merecimento, vemos nas linhas do caderno o poder de mudar sinais que chegam ao DNA. Imagine um coelho correndo desesperado num labirinto escuro, sempre retornando aos mesmos corredores. Somente o surgimento de um muro que se abra para um claro caminho oferece nova saída. Assim é a consciência quando um velho padrão se rompe. Percebemos a barreira interna e, ao iluminar esses corredores antigos, abrimos passagem para rotas inéditas, conduzindo-nos ao vasto campo de possibilidades além do medo. Vivemos imersos num mar de luzes frias e notificações incessantes, onde o estímulo digital constante gera uma dissonância profunda entre o que sentimos por dentro e o que mostramos por fora. É como tentar ouvir uma melodia suave enquanto o alto-falante ao lado grita um ruído estridente. Essa falha energética corrói nossa capacidade de sintonizar a frequência interna, deixando um eco de vazio que, muitas vezes, associamos a uma falha pessoal. Ao mesmo tempo, nasce em nós o anseio por uma vibração sempre elevada, como se estivéssemos obrigados a brilhar o tempo todo. Essa busca pela perfeição espiritual cria uma culpa silenciosa. Sentir tristeza, raiva ou medo passa a ser um erro. No entanto, as pesquisas em neuroplasticidade mostram que o acolhimento das emoções baixas, o reconhecimento sincero da dor, constrói a base firme onde as expansões verdadeiras se apoiam. É nesse solo fértil, que conversa com as células do nosso cérebro, que germinam as mudanças duradouras. Dentro de você, há um mapa de emoções conflitantes esperando para ser desvendado. Primeiro, atente-se ao que realmente pulsa agora, observe sem pressa, acolha cada tom de sentimento. Em seguida, dê nome a essa emoção, dizendo-a em silêncio ou escrevendo-a, como quem batiza uma sombra para que ela perca seu poder de ocultação. Por fim, transforme essa energia em combustível vibracional. Respire profundamente, permita que o sentimento se mova em seu corpo e, com um gesto interno de compaixão, converta-o em força criativa. Pense numa corda tensionada entre duas montanhas. Só resiste quando cada uma de suas fibras está alinhada, sem nós ou fibras rompidas. Sempre que negamos um fragmento emocional, enfraquecemos esse fio invisível que sustenta nossa coerência interior. Aceitar cada emoção, mesmo as mais difíceis, é alinhar cada fibra, tornando a corda capaz de suportar qualquer tensão e manter a ponte sólida entre quem somos e quem desejamos ser. Há um peso que surge quando sentimos a urgência de controlar cada detalhe da nossa vida, como se cada passo precisasse ser coreografado. Essa tensão mantida em alerta permanente ativa o sistema simpático do corpo, gerando uma sobrecarga silenciosa que corrói nossa capacidade de resposta serena. É como um músculo em constante contração, nunca encontrando descanso. Muitos acreditam que silenciar a mente significa expulsar pensamentos, esvaziar o espaço interno como se fosse um recipiente a ser limpo. Mas o verdadeiro silêncio não é o vazio, é um silêncio pulsante, carregado de informação quântica, onde cada pausa carrega potencial de criação. Nesse estado, a quietude revela paisagens invisíveis, e o pulsar da consciência se faz ouvir como um sussurro profundo. No instante em que o córtex pré-frontal encontra repouso, ele consolida intenções e redireciona recursos cognitivos para a imaginação criadora. Entre uma tarefa e outra, abre-se um portal de 2 minutos, onde o tempo se concede a pausa. Nesse intervalo, não há esvaziar forçado nem pressão por produção mental, apenas o encontro com o silêncio fecundo. Imagine o momento exato em que a água atinge 0 grau e começa a se transformar em gelo.
É ali, naquele instante de transição, que a matéria muda sua forma. Assim acontece em nós quando mergulhamos nesse interlúdio de pura receptividade. A realidade interior se reconfigura, e a nova forma de ser começa a cristalizar. Ao longo desta jornada, percebemos que alinhar nossa consciência não é alcançar um destino fixo, mas habitar um fluxo contínuo de observação e escolha. Cada instante traz a oportunidade de realinhar pensamentos, emoções e intenções em sintonia com quem verdadeiramente somos. Ao reinterpretar sinais celulares, você muda seu destino biológico, como lembra Bruce Lipton, falando diretamente ao coração da nossa biologia. Greg Braden aponta para a sabedoria ancestral do campo unificado, onde emoções reverberam para além do corpo físico, conectando-nos a uma teia maior de vida. Essa conexão nos mostra que não estamos isolados em nossos desafios, mas entrelaçados com tudo o que existe, e que cada sentimento é uma nota na sinfonia do universo. Sinta agora o convite suave que ecoa em seu peito, um compromisso quântico consigo mesmo. Reserve 5 minutos diários para cultivar a coerência entre coração e mente, para respirar com presença e para sentir antes de agir. Essas pequenas escolhas, repetidas com atenção, tornarão o alinhamento um riacho constante que percorre toda a sua existência. E se, a cada respiração consciente, nascesse em você a vida que sempre buscou? E se, no silêncio do seu ser, você encontrasse o poder de transformar para sempre a realidade que o cerca? Que este seja apenas o início de uma dança contínua entre sua consciência e o universo, onde cada passo é um ato de criação e cada momento, um milagre em si mesmo.